Na volta de Neymar, Vinícius Júnior assume o protagonismo tão desejado na seleção brasileira, marcando 2 gols, e o Brasil dá show, humilha, atropela a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e provavelmente enfrentará o Japão na fase 16avos. Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos falar de seleção brasileira contra a Escócia, em que o Brasil vence por 3-0 e humilha, dá show, atropela a Escócia num jogo que era para ser difícil. O Brasil faz parecer fácil. Na volta de Neymar, 3 anos depois, o príncipe voltou finalmente para, quem sabe, conquistar o Hexa com a seleção, e Vini assume o protagonismo tão desejado. Se o Vini era uma coisa totalmente na seleção do que era no Real Madrid, então toma protagonismo do Vini no momento que mais precisa na Copa do Mundo. Ele aparece com certeza, é decisivo, é jogador grande que a gente precisa, fazendo o Brasil jogar muita bola, faz 2 gols, quase iguala uma marca de Pelé. A gente vai falar de tudo isso hoje, vamos fazer a análise completa desse jogaço, que o Brasil jogou muita bola e bailou pra cima dos adversários. É isso que a gente espera, nada menos do que a nossa seleção canarinha bailando pra cima dos adversários. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar aprendendo de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com a nossa seleção brasileira, mas é claro, focando um pouco mais nela, né? Mas também nas seleções mais relevantes e mais importantes para você não perder nada que vai acontecer na maior Copa do Mundo da história. Mas hoje é a vez do Brasil, então bora começar. A gente tinha muita expectativa para esse jogo, porque no jogo anterior a gente fez o mesmo 3-0, só que no Haiti, só que aí tinha aquele negócio, fez 3-0, jogou muito, mas foi contra o Haiti. Mas agora joga muito bem contra uma seleção assim muito melhor do que o Haiti e faz parecer tão quão fácil foi contra a seleção haitiana, o que deixa todo mundo iludido. Mas gente, calma, não é para se iludir. A Escócia também não é a maior seleção europeia de todos, mas é claro que é uma seleção muito mais forte do que o Haiti. O Brasil jogou muita bola hoje e o Ancelotti levava para campo praticamente os mesmos 11 iniciais que jogaram a primeira partida, que foi lá contra o Haiti, na verdade, né? A segunda partida. Vinha com Alisson no gol, na lateral direita Danilo, na esquerda Douglas Santos, a dupla de zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos, a dupla de meio-campistas Bruno Guimarães, Casemiro, e mais lá na frente Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, e na direita, com a saída do Rafinha, o time melhora incrivelmente, com o Ryan jogando muita bola. O cria do Vasco tá na seleção brasileira e tá jogando muita bola na Copa do Mundo. O Ryan, que com essa titularidade faz com que um jogador de menos de 20 anos seja titular na seleção depois de 50 anos. Na verdade, mais de 50 anos, 56 anos desde a Copa de 1970. E faz tempo, né? Ryan já marcando um recorde ali, já fazendo história. Mas essa só foi uma história de todas as histórias que a gente vai contar nesse vídeo. Então bora começar aqui, porque a bola rola e o Brasil já começa pressionando a saída de bola da Escócia. E a gente já percebe logo no início do jogo que se o Brasil pressionar, a Escócia vai entregar, e foi isso que aconteceu. E com efetividade, o Ryan, ele consegue desarmar o zagueiro dos caras e consegue uma boa bola pro Vini, na intensidade do Ryan e no talento de Vinícius Júnior, só dando um toquinho para driblar o goleiro e fazer com o gol aberto, fazendo 1-0 para a seleção brasileira com apenas 6 minutos de jogo. Isso é seleção brasileira, isso é o Brasil bailando para cima da seleção escocesa logo aos 6 minutos. Com Vinícius Júnior fazendo seu terceiro gol nessa Copa do Mundo. Ele que antes dessa Copa do Mundo, se eu não me engano, só tinha 6 gols pela seleção. E agora termina o jogo com 4. Com 4 gols só nessa Copa do Mundo. Então, com isso, ele já tem mais de 10 gols praticamente pela seleção brasileira. E esse é o efeito Vinícius Júnior. E eu sempre esperei que ele fosse decidir no momento que precisasse. Mas é claro que, por tudo que vinha acontecendo, a gente fica sem esperança num exato momento, porque tá perto da Copa, tá perto, Vini, só que você não vem rendendo o que precisava. Mas aí é só chegar na Copa, que aí ele rende, ele vira outro cara, ele vira o cara que a gente precisava, que a gente conhece
desde quando ele chegou no Real Madrid. É o cara que aparece em momento decisivo. Quando o jogo tá difícil, ele aparece, ele marca, ele dá assistência, ele deixa o time diferente. Esse é Vinícius Júnior. E esse é o Vinícius Júnior contra a Escócia. Já faz seu primeiro gol no jogo e seu terceiro gol nessa Copa do Mundo. Alô, Messi! Alô, Messi, não é só você que tá na frente na artilharia não, tá? O Vini tá chegando, é melhor você se atentar. Fala dele! O nosso protagonista tá na casa. Depois disso, gente, aos 22 minutos, a gente tem mais um gol do Brasil. Com quem? Vinícius Júnior pressionando mais uma vez, a entregada mais uma vez do zagueiro do Peterson, só que aí o juiz anula. E, gente, com todo respeito, tá mostrando aí na tela o gol do Vinícius Júnior, com todo respeito, isso daí foi um roubo descarado. Foi um roubo descarado. E isso não é falta. Ele deu falta no desarme de bola do Vinícius Júnior e o próprio zagueiro deles chuta o pé do Vini. E ele que fez a falta no Vini depois, foi puxando o Vini, agarrando, só não conseguiu segurar porque o Vini é forte. E o juiz dá falta. No começo de jogo, o juiz bem mal intencionado, né? Em muitos momentos, logo no começo de jogo, já dando lateral para eles. Teve um lance ali com o próprio Vinícius Júnior e com o Ryan, que era para ser claramente escanteio. Ele não dá, nem o VAR para ver por causa da regra, mas o Bandeira e a equipe de arbitragem toda cega ou mal intencionada mesmo, como eu havia falado. Mas, gente, o jogo de hoje foi tão bom que a gente nem precisa falar de arbitragem, sabe? Nem precisa, esse gol nem ia fazer muita diferença. Faria um recorde histórico do Vini, já a gente chega lá. Mas já foi um baile, já foi um show do Brasil. Mas não foi nada bem anulado. Isso foi um roubo descarado, tá? E depois disso, gente, o Brasil controlando muito bem o jogo. A Escócia começou nos primeiros ali 5 minutos, mais com a posse de bola. Mas depois o gol do Brasil consegue retomar a confiança e consegue ficar com o controle todo da bola para os 45 minutos mais 3 de acréscimo. O juiz dá 6 de acréscimo e o Brasil faz o gol tão desejado para tirar aquela zica, assim, tipo, tá 1-0. Mas o Brasil tá controlando, mas vai que falha em algum momento, né? A gente não esperava que isso acontecesse. E ainda bem que não aconteceu. E o 2-0 acontece com quem? Sempre ele, o protagonista da vez, o protagonista tá na casa, Vinícius Júnior, Vini Malvadeza, de cabeça, faz até a dancinha de cabeça, bailando pra cima do zagueiro escocês, uma grande bola, um grande cruzamento de Bruno Guimarães na cabeça de Vinícius Júnior, pra só empurrar para o fundo das redes. E depois desse gol do Vini, gente, o Vini estava prestes a se igualar ao Pelé e ser o segundo jogador a fazer um hat-trick pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. E a última vez foi em 58, com quem? Com Pelé, com 17 anos. Pelé fazendo um hat-trick na semifinal contra a França. E o Vini poderia igualar isso hoje. Infelizmente não igualou, mas tudo bem, foi um show do mesmo jeito, Vini fazendo história do mesmo jeito. Depois disso, quem ia fazer história era o cria vascaíno, era Ryan, que hoje entrou muito bem no jogo. Primeiro tempo perfeito do menino Ryan, tem que se manter titular na vaga do Rafinha. E por incrível que pareça, melhorou muito ter saído o Rafinha por lesão. É claro que eu não desejava isso, muitas pessoas desejavam que o Rafinha se lesionasse, mas eu não desejava isso a qualquer custo, por nada, nem pro meu pior inimigo, mas o Rafinha se machuca e incrivelmente isso ajuda o Brasil. O Ryan entrando muito bem, brigando, intenso, cravando sua vaga no time titular e com razão, tá? Grande primeiro tempo do Ryan e pra coroar a grande partida dele, ele quase faz um golaço, que ele recebe uma bola ali meio difícil de dominar. Ele não só domina, como já controla ela, metendo um lençol lindo no zagueiro deles, o John Kerry, alguma coisa assim. E ele quase faz um gol parecido com o do Neymar lá contra o Villarreal, sabe? Que ele puxa assim, sem deixar a bola cair, ele chuta. Mas o goleiro dos caras estava na casa também. Fez uma grande defesa, impedindo o golaço do Ryan. Que pena, mas foi o que aconteceu. E com isso, vamos para o intervalo em um jogo, em um primeiro tempo perfeito da seleção brasileira. Defensivamente também, porque no primeiro tempo, sabe quantas finalizações a Escócia deu? E quantas vezes eles chegaram na área? 0.
Zero. E é essa defesa que a gente quer ver. Porque mesmo contra o Haiti, a gente via que o Brasil dava muito espaço. E é claro que no segundo tempo deu um pouco mais espaço porque quebra a intensidade e tudo mais. E isso também tem que melhorar. Ainda tem muita coisa que melhorar, por mais que foi uma partida muito boa, pelo que o Brasil podia entregar, pelo que a gente esperava, foi praticamente perfeito. Mas pelo talento do Brasil ainda tem mais coisas a construir, mas isso é com o tempo, com certeza, como foi com o tempo pro Vini assumir o protagonismo da seleção, tudo no tempo de Deus. E, gente, um jogo muito controlado pelo Brasil, partida perfeita, 3 gols de Vinícius Júnior, era para ele ter feito 3 gols só no primeiro tempo, mas o juizão estava mal intencionado, não só ele, como Bandeirinha e toda a equipe de arbitragem, e não foi nada bem anulado. Mas do mesmo jeito, 2-0 Brasil, vitória incrível do Brasil, mas só tinha o que melhorar e melhorou. Porque a bola rola para o segundo tempo sem nenhuma alteração. O time que tá ganhando não se mexe. E é isso que o Ancelotti pensa e mantém os 11 iniciais. É claro que depois ele tira principalmente o Douglas Santos e o Casemiro, que estavam amarelados. E a gente tem aos 51 minutos quase o Vini marcando o terceiro dele no jogo para fazer história. Vinícius Júnior recebe um grande passe do Paquetá. E o Paquetá, por mais que esse lance seja do Vini, complementando, o Vini quase faz um gol ali, a bola fica bem em cima do pé dele, ele só tenta dar um toquinho, só que aí o goleiro faz a defesa, uma boa defesa do goleiro, por sinal. O Paquetá é aquele simples cara que é muito, tipo assim, ele é muito, não é nada constante. Ele é um cara que alterna muito em posicionamento, é muito versátil, mas também alterna muito em jogabilidade, assim, né? Se foi bem, se foi mal. Que o Paquetá, pelo amor de Deus. Primeiro jogo dele contra o Marrocos, nota 5. Segundo jogo dele contra o Haiti, jogou muita bola. Era papo, nossa, lenda do futebol. Ele e o Kaká, semelhante. Mas hoje, pelo amor de Deus do céu. E eu vi muita gente falando, nossa, o Paquetá jogou muito. Quem não viu o jogo, deu aquela caneta de letra no adversário. Só que aí, né, quem viu esse lance, acho que não deixaram correr todo o lance, porque aí depois ele entrega a bola para o adversário chutar na cara, né? E não fez porque os caras é ruim. Sorte. Mas se fosse o Mbappé da vida, nem tinha pra dentro. Então, o Paquetá é aquele cara em que em muitos momentos acerta uma jogada genial e a gente fica falando, nossa, ele, o Kaká, ele, o Pelé, similar. Talvez até acima o Paquetá. Mas tem umas horas que o Paquetá parece que não tem corpo para jogar futebol. Parece um lerdo, uma lesma, com todo o respeito, Paquetá. Mas de verdade, você tá conseguindo ser mais lerdo que o Casemiro com 34 para 35 anos, meu. Me poupe, né, Paquetá? Tem que melhorar isso daí. O Paquetá, em muitos momentos, o Paquetá precipitando o adversário em muitos momentos, segurando muito a bola quando ele não tem a habilidade toda pra ficar segurando a bola e os caras desarmam facilmente. Então isso tem que melhorar, Paquetá. É só um alerta. Porque se fizer isso nos próximos jogos, que os próximos jogos é mata-mata, se perder, acabou, volta pra casa. Então não pode errar desse jeito, ok? Liga o alerta. Quem quer ser hexa não pode errar. Não pode errar. Tudo bem que a gente é ser humano, mas não pode errar. Ok? Só um alerta, Paquetá. Depois disso, gente, aos 61 minutos, gol do Brasil, um golaço. Uma bola, se eu não me engano, do Casemiro. Vai para o Bruno Guimarães, ele faz uma bela jogada, todo mundo achando que ia chutar, tira ali na ginga. E esse é o futebol arte da seleção brasileira, ele só dá um toquinho. Faz você, Matheus Cunha, me abraça. Matheus Cunha faz o gol, o surfista Matheus Cunha faz o gol para a seleção brasileira, baila Matheus Cunha, surfa Matheus Cunha e faz o gol do Brasil aos 61 minutos para fechar o placar. A gente não sabia mais para fechar o placar, mas não fechar o grande jogo do Brasil. Porque depois disso, aos 64 minutos, o Brasil pela primeira vez dá um pouco de espaço para a Escócia e resulta numa grande defesa do Alisson. Tem uma grande cabeçada do McTominay, se eu não me engano, Scott McTominay. E o Alisson faz uma grande defesa. Fala que ele não é milagreiro, que nem o Vini. No momento decisivo ele aparece. Aos 75 minutos, gente, acontece o que todos esperavam depois de 3 anos. Depois de mais de 1000 dias fora da seleção brasileira. O Neymar, que rompeu o ligamento cruzado anterior de joelho esquerdo, se eu não me engano, e depois tem lesões, volta pro Santos, toda aquela história. Mais 3 anos depois, o príncipe voltou.
pra casa. Neymar Júnior em campo. E, tirando o conto de fadas, o Neymar é, como a gente já esperava, sem ritmo de jogo, né? O Neymar lento, o Neymar não conseguindo ter corpo pra brigar com o adversário. Mas do mesmo jeito é um cara muito diferente. Eu acho que o Neymar, é claro que não vai ter tempo nessa Copa do Mundo de estar 100% no seu nível físico. Eu acho que nem se tivesse um ano de Copa do Mundo ele não conseguiria ficar 100%. Mas ter ele pelo menos ali uns 50% já tá ótimo. Porque a gente sabe que é um cara diferente. Então, o cara tava sem ritmo de jogo. Eu acho que era nítido que não tinha nenhum ritmo de jogo. Tomara que isso melhore. É claro que não vai melhorar tudo, como eu já falei. Mas pelo menos 50% já tá ótimo. É um cara diferente que pode decidir em um momento grande. Como é Vinícius Júnior, como é Alisson. Não tem nem como comparar. Mas nessa parte tem. E, gente, com o Neymar em campo e com o Endrick também em campo, os dois que normalmente decidem, o jogo que já tava ganho, então o Brasil nem queria mais, só tava rondando a bola e buscando ali o gol, mas depois que o Neymar entra aos 79 minutos, o Vini era o único com sede de gol, porque poderia igualar o Pelé ali numa grande marca de hat-trick em Copas do Mundo. Aos 79 minutos, o Vini chuta no contrapé do goleiro para surpreender, só não surpreende o goleiro deles. E aí ele faz uma grande defesa. E com isso, gente, o Brasil não queria mais jogar, rondando a bola ali, com o Neymar ali, alternando ali com o Vini de posição, fazendo um falso 9. Isso é muito bom para ver o posicionamento do Neymar ao longo dessa Copa do Mundo. Mas dessa forma termina o jogo, e um grande jogo da seleção brasileira. Como vocês viram ao torno do vídeo, o Brasil controlando o jogo, e quando dava espaço para a Escócia, eles atacavam. Não pode dar tanto espaço assim, porque não é sempre que o Alisson vai fazer as defesas que ele estava fazendo hoje. De inspirado de Alisson Becker. Mas, gente, tirando isso, é claro que tem muita coisa para melhorar. Mas, do ponto de vista muito bom, partida perfeita da seleção, pelo que podia entregar, pelo que a gente esperava. Mais até entregaram do que a gente esperava. 3-0, muito bom, que poderia ter sido mais contra a Escócia, se não fosse a má intenção do juiz, né? Mas tudo bem. O Brasil vence por 3-0, atropela, dá show, humilha a Escócia. Vinícius Júnior assumindo o tão desejado protagonismo na nossa seleção canarinha na volta de Neymar 3 anos depois, e o Brasil jogando muita bola, tirando o Paquetá. Mas, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo da análise de hoje, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo. E, gente, rumo ao Hexa. Porque por mais que eu esteja mais pé no chão possível, eu tô um pouquinho iludido, tá? Um pouquinho. Pra não falar que eu tô um monte. Eu tô um pouquinho. Eu tô um pouquinho iludido com o Hexa depois dessa vitória. Eu tô animado. Não sei vocês, comenta aqui pra eu ficar sabendo. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou Enzo Abadio e fui!